Oi, pessoas, tudo bem? Sou a professora Valéria e vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi a proposta da FEVEM para as terceiras séries de 2021, ok? Pensando no contexto mundial que a gente está vivendo e olhando com carinho muito especial para o Brasil, a gente viu que a necessidade de trabalhar uma educação antirracista dentro da escola e nos virmos dentro dessa educação antirracista também deveria passar por um viés científico, tá? Por isso a gente lançou a proposta e o desafio de que cada sala escolhesse duas personalidades brasileiras que fossem representatividade da identidade negra dentro do país e que uma delas deveria estar viva para ser analisada e estudada, tá? Os eixos científicos propostos para que esse estudo fosse feito foram o afrofuturismo, o aquilombamento, a escrevivência e o epistemicídio. Sabe o que isso significa? Não, ainda não? Bora descobrir, estudar o que significa cada um desses eixos? Ok, vamos lá. O que cada sala escolheu, ou melhor, as personalidades que cada sala escolheu foram o Emicida, a Conceição Evaristo, a Marielle, o Djonga, o André Rebouças e o Mano Brown, para que fossem estudados e percebido dentro da sua vida e da sua obra qual ou quais desses 4 eixos eram mais preponderantes, tá? Então, a gente propôs isso e de uma forma muito bonita e que a gente vai terminar com esses vídeos e com uma roda de conversa dentro da escola, falaremos um pouco sobre essas personalidades, tá bom? Bora, então, falar um pouco mais sobre educação antirracista, conhecer um pouco mais sobre o que são esses eixos científicos, sim, que como diz a Angela Davis, não adianta só não ser racista, é preciso ser antirracista, né? Então, beijos, bom estudo e mergulhem aí nesse conhecimento sobre a educação antirracista. Olá, sejam bem-vindos ao FEVEM Talk Show. Meu nome é Júlia Marques e hoje eu vou ser anfitriã de vocês. Eu sou Felipe Cabral, eu sou o segundo anfitrião hoje. Há anos, o mês de novembro tem se tornado referência à resistência e rebeldia do povo negro, que tem se articulado e enfrentado a sociedade brasileira e o mundo inteiro. E como resguardo à causa, hoje nós convidamos 2 artistas incríveis que são ótimos ativistas na luta negra, valorizando a cultura africana e afro-brasileira aqui no Brasil, e eles são Conceição Evaristo e Emicida. Com toda tranquilidade, eu consigo dizer que Emicida e Conceição são dos artistas brasileiros que conseguem ler muito bem a complexidade brasileira. Emicida, hoje como um dos principais ativistas da classe trabalhadora, e Conceição expondo a vida de mulheres negras na sociedade brasileira, usando a escrevivência para demonstrar o racismo no Brasil, pelas obras literárias dela. Maria da Conceição Evaristo, a segunda das 4 Marias de Joana, certo? Correto, não só dela, como de minha tia, que após meus 7 anos ficou com a minha guarda legal, e por esse fato eu pude terminar meus estudos em Belo Horizonte. A nossa casa se situava numa favela, perto do centro da cidade, e em volta haviam vários bairros de classe média. Então era um apartheid geográfico muito grande, e isso se ocorria na escola também. A divisão das salas, dos alunos, era, coincidentemente, entre muitas aspas, cruel. Mas eu sempre tive essa visão diferente de que alguma coisa em mim era realmente diferente. E você, Emicida? Perdão, Conceição, perdão. E você, Emicida? Cara, primeiramente é uma honra estar aqui no programa Talk Show. Poucos me conhecem, mas meu nome é Leandro Roque. Eu sou mais conhecido como Emicida. Eu fui criado nas periferias de São Paulo, em agosto de 85. E após alguns dos meus primeiros trabalhos, eu estou muito motivado a reconstruir a nossa sociedade cultural. Tanto desses trabalhos, um é o meu álbum e o outro seria o meu documentário, que falam sobre o racismo e o preconceito sobre os negros. Bom, nesse cenário atual, político, social e cultural, vocês 2 acham que são grandes, como posso dizer, figuras para as pessoas se inspirarem, os mais jovens, a sociedade negra em geral? Penso que seja minha escrita literária. Com ela me ajudou a lidar com as adversidades que o racismo me impôs ao longo de toda a minha adolescência e agora, como mulher adulta,
negra nessa sociedade. E ela continua sendo a minha forma de me expressar, de compartilhar minhas angústias com todos. E as minhas experiências não são totalmente minhas. Eu compartilho elas porque elas são incomuns com as outras mulheres. E você, Emicida? Cara, a minha infância, o meu começo no rap, minha mãe, meu pai, o nascimento da minha filha, a minha viagem para a África, foram ações que contribuíram muito para a formação da minha personalidade hoje. A minha pessoa Emicida, sendo muito influente numa massa urbana muito grande e diversa, tem grandes responsabilidades. Mas eu prefiro usar toda essa força para questionar e incomodar os racistas. Ambos contam com obras ainda muito recentes, se eu não me engano. Foram publicadas em 2019, não foi? Cara, quando eu publiquei o Álbum Amarelo, não foi uma obra, foi sim um experimento social. Esse Álbum Amarelo foi retirado uma referência da poesia de Paulo Leminski. Amarelo entre o azul e o amarelo. É fruto de crises, tudo isso que a gente está passando. Tanto crises econômicas, sociais, sanitárias, humanitárias. Todas essas crises, ao longo da minha carreira, serviram para me amadurecer. Além disso, o lançamento do mesmo nome do álbum seria para explicar o Brasil e a falta dessas figuras que está acontecendo, como um resgate desse contexto doloroso. Até mesmo o Teatro Municipal de São Paulo tem seu significado nessa luta pelos protestos em 78, pelo Movimento Negro Unificado. E você, Conceição? Atualmente, o que tenho de mais recente são contos, pequenas narrativas, que incentivam, as crianças a entrarem nesse mundo antirracista. E também são narrativas simples, que eu espero que elas sejam capazes de compreender todo o movimento por trás disso. Bem, e o racismo, ele está mais presente no âmbito urbano e escolar. Então, que melhor maneira de ensinar as crianças sobre a importância dessa educação antirracista do que em livros, em palavras, no qual eu cresci rodeada. Muito interessante que vocês abrangem partes diferentes da nossa sociedade, sabe? Idades diferentes e tal. Só que você citou o Movimento Negro Unificado. E, se eu não me engano, eu li alguma coisa sua, Conceição, em relação a isso. Foi um movimento no qual eu fiz parte. Não fui em tantos protestos, não sou uma apreciadora de grandes multidões, mas sim, fiz parte. Pô, muito interessante isso, que os temas são tão antigos, tão atuais, o racismo ainda está presente no Brasil. Bom, pessoal, eu sei que o tempo foi curto, mas foi muito bom poder conversar com vocês, ter essa aulinha. E para vocês que estão assistindo, eu peço desculpa também pelo tempo curto, mas muito obrigado pela atenção e muito obrigado pela presença de vocês. Nada. Bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está me ouvindo. Esse aqui é o podcast da terceira B da Escola Vereador Euclides Miranda, de Sumaré, São Paulo. Vamos falar sobre a educação antirracista. É aquela que ativamente combate toda e qualquer expressão de racismo na escola e no território. Reconhece e valoriza as várias contribuições passadas e atuais, e em todas as áreas do conhecimento humano de africanos e afro-brasileiros, do Brasil e o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre cada eixo. O afrofuturismo é um movimento cultural, estético e político, que se manifesta no campo da literatura, cinema, fotografia, moda, arte, música, perspectiva negra e utiliza elementos de ficção científica e da fantasia para criar narrativas de protagonismo negro. Aquilombamento. A prática do aquilombamento é atravessada pelo princípio filosófico africano, uma vez que se diz respeito a acessar um legado fundado no início da experiência diaspórica, dispersão de um povo ou comunidade, adaptá-lo às condições do presente e, com isso, criar a possibilidade de futuros pluriversais. Se cada cabeça é um quilombo, como anuncia Nascimento em 1989, aquilombar-se é o movimento de buscar o quilombo, formar o quilombo, tornar-se um quilombo. Ou seja, aquilombar-se é o ato de assumir uma posição de resistência contra-hegemônica a partir do corpo político.
No Brasil, o termo quilombo passou a significar comunidades e agrupamentos autônomos de negros e negras escravizados e escrevivência. O termo aponta uma dupla dimensão. É a vida que se escreve na vivência de cada pessoa, assim como cada um escreve o mundo que enfrenta. Conceição cunhou um termo para sua literatura, comprometida com a condição de mulher negra em uma sociedade marcada pelo preconceito. Epistemicídio é um termo criado pelo sociólogo e estudioso das epistemologias do Sul Global, Boaventura de Souza Santos. Para explicar o procedimento de invisibilizações e ocultações das contribuições culturais e sociais não assimiladas pelo saber ocidental. E um exemplo disso é André Rebouças. Suas contribuições não foram tão conhecidas pelo fato de ser negro. Afinal, quem é André Rebouças? André Rebouças foi um engenheiro civil e abolicionista. Ajudou a fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, com Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Participou da Confederação Abolicionista e redigiu os Estatutos da Associação Central Emancipadora, em 1980. André era filho de Antônio Pereira Rebouças e de Carolina Pinto Rebouças. Seu pai era filho de uma escrava alforriada e de um alfaiate português. Era advogado autodidata, deputado e conselheiro do Pedro II. André e seu irmão Antônio iniciam os estudos no Colégio Valdetário, passam para o Colégio Coppic e depois no Colégio Marinho, onde conclui os estudos de Geografia, Latim e Inglês. André e o irmão classificam-se nos primeiros lugares na escola militar. Em 1858 concluíram os estudos. Com os diplomas de engenheiro militar e os galões de primeiro-tenente, os irmãos requerem uma bolsa de estudos na Europa. Antes mesmo da sua viagem à Europa e aos Estados Unidos, onde sofreu com a discriminação racial, André Rebouças já se pronunciava a favor da abolição da escravatura. Em 1880 morre seu pai. André não se casará, ficava sozinho com seus irmãos mais novos. Ainda em 1880, finalmente é designada professor da Escola Central, então chamada Escola Politécnica. Rebouças junta-se a Nabuco, Patrocínio, Luiz Gama e outros abolicionistas nas manifestações públicas, mas permanecia nos bastidores. Administrava os fundos, organizava as manifestações e ajudou a fundar diversas sociedades. A campanha tomou vulto e no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da Lei Áurea, o povo venceu. Sentindo que a libertação dos escravos era prenúncio da República, sentiu como se tivesse traído o imperador. Rebouças teve forte ligação com o Clube de Engenharia, do qual foi sócio, escrevendo inclusive artigos técnicos para uma revista da instituição. Necessitamos-nos de instrução e capital. E como não é possível construir escolas, comprar livros e pagar mestres sem capital, é preciso resolver simultaneamente o problema do capital e o problema da instrução. Não se pode ensinar a ler quem tem fome. É preciso capital para a instrução e capital para a indústria. É preciso dar simultaneamente ao povo instrução e trabalho. Dar a instrução aos brasileiros para que eles conheçam perfeitamente toda a extensão de seus direitos e de seus deveres. Dar-lhes trabalhos para que eles possam ser realmente livres e independentes. André Pinto Rebouças morre em Funchal, na Ilha da Madeira, em Portugal, no dia 9 de maio de 1898. Seu corpo foi encontrado ao pé de uma rocha. Eu sou o mano, homem duro do gueto, Brau, Oba, aquele louco que não pode errar, aquele que você odeia amar. Nesse instante, pele parda e osso funk, de onde vem os diamantes da lama. Valeu, mãe, negro drama. Pedro Paulo Soares Pereira nasceu em 22 de abril de 1970, em São Paulo, São Paulo. Pedro Paulo, mais conhecido como Mano Brown, é um rapper e compositor brasileiro. Ele é um dos integrantes dos Racionais MCs, grupo do rap formado na capital paulista em 1988. É integrado pelo Ice Blue, Ed Rock e KLJ. Criador do podcast Mano a Mano, Brown já fez diversas entrevistas com personagens inusitados e inspiradores. Mas quem realmente é Pedro Paulo Soares Pereira? Com certeza ele não é só um ótimo cantor, mas também compositor de letras muito fortes e realistas, como por exemplo Diário de um Detento,
uma música baseada no dia 2 de outubro de 1992, dia vivido por Jocenir Prado, que também é coautor da música. Canta também a música O Homem na Estrada, que fala sobre a dificuldade de um ex-detento, Sobrevivendo ao Inferno, álbum de 1997, Nada Como Um Dia Após o Outro, álbum de 2002 e Mil Tretas, Mil Trutas, álbum de 2006. O apelido de Brau veio de uma roda de samba onde tocava repique de mão e fez algumas batidas inspiradas no funk norte-americano. Seus companheiros de roda o compararam com James Brown. Criou sua primeira música, Terror na Vizinhança, com 17 anos, que não foi gravada, mas era cantada nos metros de São Paulo onde ele frequentava. Fez dupla com Paulo Eduardo Salvador, vulgo Ice Blue, que juntos criaram a dupla BB Boys e participaram de eventos e concursos, ganhando a atenção do público com suas letras que descrevem o cotidiano violento da periferia. Brau inspirava-se em Itaíde, um dos primeiros rappers brasileiros a se apresentar na televisão e esboçar uma crítica social em suas letras. Mano Brown explicou que se inspirou em texto do ativista antirracista Malcolm X para compor Voz Ativa. A letra sou eu conversando com ele no livro, dizendo que aqui no Brasil as coisas estavam do mesmo jeito, mas que agora o negro tinha voz ativa e disposição de lutar, afirmou. Brown teve uma infância muito censurada por conta da ditadura militar, que durou até seus 15 anos. Logo após a quebra da censura e com a volta das rodas de rima, Brown teve a liberdade para criar as suas obras. Após o nascimento do grupo Racionais, em 1988, foi lançado o álbum Holocausto Urbano, que atingiu a marca de 30 mil cópias em menos de 6 meses. Logo após o sucesso do seu primeiro álbum, o grupo Racionais começou a lançar álbuns que possuíam críticas sociais visionárias através da visão do jovem negro. Mesmo com toda a fama, Brau sempre manteve sua humildade e ajudou a periferia onde viveu, mas mantendo sempre o foco em ajudar quem sempre esteve ao seu lado, sua mãe. Ana Soares Pereira, conhecido como Dona Ana, teve menção em uma música Negro Drama, que teve mais de 105 milhões de visualizações em seu clipe. Criou Paulo sozinha durante a época que o Capão Redondo era uma das comunidades mais violentas na América Latina. André Rebouças e Mano Brown conquistaram muita coisa, cada um em seu tempo histórico. André, o primeiro engenheiro negro do Brasil, causou um impacto na sociedade da época, já que a visão que se tinha dos negros era inferioridade e submissão. Rebouça participou da criação de algumas sociedades anti-escravagistas, como a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, a Sociedade Abolicionista e a Sociedade Central de Imigração. Da mesma forma, Mano Brown, contemporâneo, na posição de rapper, também contribui com a educação antirracista, cantando letras de histórias reais, de sofrimento com racismo e sua luta, alcançando milhares de pessoas, conscientizando-as da situação dos negros, dos pobres, favelados, oprimidos e, assim, ajudando a acabar com o racismo. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Made with Clipchamp. Eu acho que a arte é o espaço de maior liberdade, né, que a gente tem. Eu tô no palco, eu tô livre. Made with Clipchamp. Você morar, nascer, viver na favela, outra coisa é você. Bom dia, meu nome é Made Lorena. with Clipchamp. Bom dia, meu nome é Ana. Meu nome é João. E a gente está aqui para falar sobre duas personalidades pretas que a gente escolheu para falar um pouco sobre a história delas. Vamos começar com o João. O primeiro deles foi o Djonga, ele nasceu em BH, na favela do Índio. E a primeira influência na música foi o irmão dele, ele escutando Racionais com o irmão dele. E ele, como que chamava o primeiro álbum dele? O primeiro álbum dele foi Heresia. Heresia. O primeiro som dele foi Corpo Fechado. Né? Ele fala numa das últimas músicas dele sobre Corpo Fechado. Então, bom, basicamente,
O Djonga ele trabalha em 3 eixos, são 4 eixos da luta, Made né? with ketchup. Da luta contra o racismo, né? E ele fala muito sobre o afrofuturismo, né? Ver o preto no futuro. Made with Porque ketchup. até então a pessoa preta não tinha futuro, ela não era vista como dona de empresa, ela não era vista como dona de um negócio. E ele também falava muito sobre a escravidência, que basicamente é uma luta antiga, mas que vem até hoje, que é a luta dos escravos, né? E ele também fala bastante de... Made with ketchup. Caramba, esqueci. Alguém... Esqueci, mas não tem problema. Alguém, por favor, pode lembrar pra mim? Epistemicídio, que é a luta da pessoa preta contra a morte, né? Porque a morte da pessoa preta é muito viva ainda. O Djonga, ele fala numa música, eu acho que é Poesia 4, ele fala que é a lei do morro, quando um sobe, outro desce. Sempre que um sobe, outro desce. Fala de preta, mas não é só isso, sabe? Tem pessoas brancas na favela também, mas o Djonga, ele fala mais da pessoa preta, da luta preta. Daí a gente vai falar um pouco da Marielle. Alguém que ame pessoas e só use coisas. Alguém que seja tão simples quanto o custo da água. Alguém que eu idealize e me defenda. A Marielle, ela foi uma socióloga formada pela Universidade Federal de Fluminense. Fluminense, né? Fluminense. E ela também foi vereadora, nasceu na favela da Maré. E ela foi assassinada em 2018. Ela... Made with ketchup. Ela tem um instituto. Um instituto, não, mas ela tem um instituto mesmo. Para a justiça das mulheres, né? Pra Made with ketchup. Votem conscientes, votem mulheres. A configuração da segurança pública, maior inserção, inclusão, maior quantidade de negros nos seus quadros, isso não reflete. E um dos eixos que ela trabalhava era o aquilombamento. Ela falava que a gente vive numa sociedade pós-racial, mas destaca dos pretos e dos pobres. E ela se considerava uma mulher negra, mãe e cria da favela da Maré. Made with ketchup. Bom, ela foi morta a tiro, né, na cabeça. Bom, basicamente é isso. As nossas duas personalidades trabalham num eixo contemporâneo, entendeu? Então, tipo, não são pessoas muito antigas, são pessoas que, embora uma delas tenha felizmente falecido, elas vivem até hoje. O Djonga continua fazendo muita história. Ela deixou um legado, né? Ela deixou um legado, tipo, a pessoa, ela morreu, mas o sentido, o nome, a pessoa, a vivência, a luta, que ela lutava não só contra o preconceito, né? Ela lutava também contra o preconceito, direitos das mulheres e dos LGBTs. Direitos das mulheres e dos LGBTs. Então, assim, o nome dela continua. E o Djonga tá aí pra provar que, né, a luta continua. E muitas vezes eu acho, assim, bastante que as pessoas falam muito que o Djonga é muito agressivo, né? Ele fala de forma agressiva, mas por tanto tempo falaram de forma tão agressiva com a gente, por que não, né? Ele devolver isso, não na mesma intensidade, não com raiva, não com ódio, mas por justiça mesmo, por reparação histórica. E é isso, quer terminar, João? Mas enfim, mano, basicamente isso. Eu acho que acabou. Tchau, gente. Ame pessoas e só use coisas. Alguém que seja tão simples quanto o custo da água. Alguém que eu idealize e me decepcione. Vai fazer a coisa certa, mesmo que julgue errada. Tô por aí fazendo pontes pra quem nem conheço. Não quero que isso crie humor entre eu e você. Eu te ensino a dar passos, me ensina a caminhar. E se a gente não anda junto, tem risco de se perder. São tempos difíceis, pessoas artificiais pra ir ao luxo anos, pra voltar ao lixo mesmo.